Fama! Bom Dia Fama! Fama Alegre FM apresenta Bom Dia Fama! Bom Dia Fama! Bom Dia Fama! Bom Dia Fama! Vem aí o programa UFES no Campo. A partir de agora, a Rádio Fama FM apresenta o programa UFES do Campo, um programa sobre a agricultura regional. Beleza, olha, conferindo comigo a hora certinha, são 6 horas e 45 minutos. Estamos iniciando mais uma programação, mais um programa UFES no Campo, sempre com informações aí, conhecimento, abrindo espaço para dúvidas de ouvintes, perguntas especial aí de produtores de nossa região, abrindo espaço também para sugestões de programas futuros, tá? O programa vem ao ar toda quinta-feira. Na semana passada nós não conseguimos trazer ao ar o programa UFES no Campo, mas já está tudo sob controle e quinta-feira agora a gente traz mais esse UFES no Campo, que tem a coordenação aí do Departamento de Agronomia da UFES. Para falar sobre o tema de hoje, a gente recebe novamente a presença do professor Anderson Lopes Peçanha, professor adjunto aí no Centro de Ciências Exatas, Naturais e da Saúde, que faz parte do Departamento de Biologia da UFES Campus Alegre. Ele que é engenheiro agrônomo e licenciado aí em Ciências Biológicas, atuando nas áreas de produção vegetal, ensino de Ciências e Biologia e também em Educação Ambiental. Professor Anderson, bom dia, seja novamente bem-vindo aos estúdios. Segunda vez? Bom dia, Dene. É a segunda vez, né? Em agosto nós estivemos aqui falando sobre resíduos sólidos, né? Lixo, né? Resíduos sólidos, e hoje a gente tem a oportunidade de continuar falando um pouco desse tema, né? Que são resíduos também, resíduos agrícolas, né? Compostagem de resíduos agrícolas. Fazer um complemento hoje. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Eu que agradeço pela sua presença aqui, tá bom, professor? Obrigado. Olha, entre as décadas aí, então, como eu disse, a gente vai falar sobre compostagem de resíduos agrícolas, tá? Entre as décadas de 1950 e 1970, a Revolução Verde surgiu com o propósito de aumentar a produção agrícola por meio de desenvolvimento de pesquisas em sementes, fertilização e utilização de maquinário. Dessa maneira, intensificou-se o uso de fertilizantes químicos. Entretanto, os pequenos e médios produtores tiveram a condição aí financeira como impedimento aí na adoção da prática, né? E dessa maneira, muitos encontraram solução na prática de compostagem. As informações equivocadas, professor Anderson, você faz a correção, por favor, tá bom? E é assim que a gente vai se fortalecendo aí na diversidade, né? Encontrando soluções para dificuldades no dia a dia. Professor Anderson, queria que você começasse falando o que é compostagem. Muita gente já sabe o que é compostagem, mas para aqueles que ainda ficam meio na dúvida, explicasse exatamente o que é a compostagem. Então, Dene, aproveitando o senhor falou um pouco do histórico, né, da agricultura, e tá bem relacionado com isso mesmo. A compostagem é uma técnica, né, para se obter mais rapidamente, em melhores condições, na verdade, a decomposição da matéria orgânica. Né? Então, ou seja, é todo um processo de decomposição, que é um processo natural também, mas o homem, né, como você lembrou bem aí, né, por meio da agricultura, né, desenvolveu essa técnica, né, que a gente vai falar ao longo do programa, né, como fazer, né, mais informações, né, vantagens, né, os produtos, mas é esse processo de decomposição, né, para a estabilização da matéria orgânica, né, para produzir aí o nosso adubo orgânico, né, o composto orgânico. Né. Só aproveitando um pouco do histórico que você falou, a natureza já faz isso, né, é um processo biológico, natural. Né, os micro-organismos decompõem a matéria orgânica morta, né, no solo, né, e faz a ciclagem do nutriente. Né. Então, na verdade, essa técnica ela tenta imitar a natureza. Né, a natureza não gera resíduo. Né, todo material, né, todo material vegetal e animal, né, resíduos animais e vegetais, são depositados no solo. Né, os organismos fazem a decomposição. Né, existem os produtores, as plantas, os consumidores, que somos nós, por exemplo, e os organismos que entram nesse papel aí de decomposição e ciclagem. Então, essa técnica de compostagem é um processo, né, que acontece na natureza, né, e o homem, né, o agricultor, tenta repetir isso. Né? O que dá certo a gente copia,
né? Então é produzir esse material estabilizado, a matéria orgânica estabilizada, né, que é a fonte aí, que é a matéria-prima, né, que na verdade a matéria orgânica e esse adubo orgânico é a base, né, da produção, a nossa produção agrícola, né? Aproveitando isso que você falou da Revolução Verde, é justamente o oposto, né, dessa aplicação de adubos, fertilizantes, minerais, né, sintéticos industriais, né? Então é sair dessa dependência, né, do adubo químico, né, do fertilizante mineral, ele é importante, mas não é exclusivo, e partir para essa adubação, essa agricultura, né, mais orgânica, né, mais próximo da nossa realidade. Então, é mais ou menos esse processo. É isso aí que é a compostagem. O nome composto é justamente porque são dois produtos. Um resíduo de origem animal, né, os estercos bovinos, né, aí a gente já fala do quais são os resíduos agrícolas, né, na nossa região, principalmente esterco bovino, suíno, de aves, de peixes, o que for, qual o resíduo de origem animal que tiver na propriedade, e os resíduos vegetais, né, que o agricultor tem também na propriedade. Café, mandioca, feijão, milho, esses resíduos vegetais. Então o composto é porque mistura os dois. Por isso daí o nome de compostagem. Tá? Eu tinha uma pergunta programada aqui para poder fazer. Eu vou fazer ela mais, queria fazer ela mais, eu vou adiantar ela aqui. Cara, a pessoa que está lá pensando, porque a gente sempre ouve falar em esse alimento é orgânico, eu produzo morango orgânico, eu produzo. Não importa que seja orgânico. Quem pensa em trabalhar com alimento orgânico, ele deve dominar todas as técnicas de compostagem já de início. Ele pensou em trabalhar com qualquer produto orgânico, tem que dominar. Exatamente, né? É importante chamar a atenção para o orgânico, que o orgânico é o natural, é o mais natural possível. Você pode usar minerais, que é os minerais fósforo, potássio, cálcio, mas todos eles de origem, né, orgânica, né? Então, qual que é a origem orgânica que a gente tem? É justamente os adultos, né? A matéria orgânica, de origem animal e de origem vegetal. Né? As plantas, elas são os mineradores do ambiente, né? Todos os minerais, né, os nutrientes que a gente consome e os animais, nós somos animais também, mas vêm das plantas. As plantas fazem essa mineração, né? Todos os elementos que são essenciais. Então, assim, para ser orgânico, ela precisa passar por esses vegetais e plantas, né? Todo o material orgânico. Orgânico é que tem carbono, né, na sua composição, né? Então, as plantas, como os produtores, produzem essas matérias orgânicas, né, esses compostos orgânicos ricos em carbono, e esses outros minerais que fazem parte da sua composição. Então, cálcio, nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, tudo isso está dentro lá, né, da matéria orgânica. E aí a compostagem é esse processo, essa técnica, né, que produz essa matéria orgânica estabilizada para aplicar nas plantas. E aí, como você falou, para adubação, para agricultura orgânica, esses sintéticos eles são proibidos, né? Então todo o material, né, é de origem natural, ou são rochas moídas para fornecer minerais, ou e basicamente, principalmente o adubo orgânico, né? O composto orgânico é a base da agricultura orgânica. E com isso a gente vai ver, só para complementar, uma planta bem nutrida de matéria orgânica, de adubo orgânico, fertilizantes orgânicos, é uma planta sadia, um solo que você proporciona um solo fértil, né, e uma planta sadia, com menos pragas e doenças, né, produz melhor qualidade. Então, ou seja, quanto mais matéria orgânica a gente aplicar na nossa lavoura, na nossa produção, na nossa cultura, melhor, né, mais sadia, com mais qualidade vai ser esse produto. Qualquer produto, né, seja ele flor, fruto, raiz. Uma certificação orgânica, por exemplo, ela consegue identificar se foi aplicado algo, Sim. Né? A certificação, ela acompanha o processo de produção, né? Então, para aquela cultura, para aquele morango que você deu o exemplo no início, ele ser orgânico, ele precisa ser acompanhado da sua produção, o seu ciclo, né? O seu ciclo de vida. Sim. E aí constatar que não existe nenhuma aplicação de com produto algum tipo de sintético. exame, algum tipo de processo via laboratório, tem como identificar se aquele, exemplo, né, o morango recebeu algum tipo de adubação que não foi orgânica. A adubação já é um pouco mais difícil, Daniel. Né? A certificação acontece por meio de vistorias, né? Senão é um acompanhamento. Então. É um acompanhamento. São técnicos dessas organizações, né, que fazem certificações, de associações normalmente, Sim. que fazem acompanhamento. Né? Técnicos, né, agrícolas, engenheiros agrônomos. E o que a gente pode fazer, por exemplo, é analisar, inclusive saiu uma nota atualmente, dizendo que cerca de 30% dos produtos que a gente consome vem com uma quantidade de
defensivos, né, agrotóxicos, né, inseticidas, fungicidas, principalmente feijão e arroz. Então, assim, essa é uma análise, como você falou, laboratorial desse grão, mas desse grão que já está armazenado, né? Então, provavelmente esses agrotóxicos, né, defensivos também, eles são aplicados durante o armazenamento. Então, esse material que vai para o consumo. Então, assim, existe a possibilidade de algumas análises de moléculas, né, sintéticas. É possível, sim, via laboratório. Mas essa certificação, ela acho que basicamente, né, ela é o acompanhamento da produção. Sim. Okay. Aproveitando um outro gancho que você deixou aí, foi bom. Você falou sobre carbono, né, materiais ricos em carbono. Lendo um pouco a respeito do tema de hoje, né, aí eu encontrei lá sobre materiais ricos em carbono e materiais ricos em nitrogênio, esse agrupamento desse tipo de material de uma forma e de outra. Eu queria que você falasse quais são esses materiais ricos em carbono, ricos em nitrogênio, se dá para identificá-los, como identificá-los apenas olhando. Então, Dene, essa é uma... a finalidade de cada um ali, qual a diferença de cada um ali? Esse é um dos fatores, um fator importante para a compostagem. Né? Então, assim, a relação carbono-nitrogênio é um fator importante que vai determinar o tempo de decomposição, né, desse processo. Só para a gente ter uma ideia, esse processo de compostagem, se a gente pega resíduos de origem animal, né, e de origem vegetal, de saída, assim, de uma ideia que a gente pode ter, o resíduo de origem animal, ele é rico em nitrogênio, né, ele vem com um teor de nitrogênio. E assim, espécies leguminosas, né, como feijão, né, como soja, outras espécies, outros tipos de feijão, tem uma quantidade maior, geralmente plantas leguminosas têm uma quantidade de nitrogênio maior, tá? E carbono, né? Todo vegetal tem carbono, né? Parede celular, né? Qualquer vegetal tem muito, aí plantas lenhosas, né, vão ter mais carbono. Então, para a gente ter uma ideia de carbono, quanto mais lenhosa a planta for, né? Por exemplo, uma gramínea, né? Um capim, né? Mais carbono ela vai ter, mais parede celular ela vai ter, mais celulose ela vai ter, né? Consequentemente mais carbono, né? Mais carboidrato. Então, para ter essa ideia, respondendo a sua pergunta... Pode serra também. Mais carbono, tá. Exatamente. Então é um material mais seco, né, que retém menos ar, que retém água também, né? A matéria orgânica de maneira geral tem essa capacidade de retenção de água, né? Então a gente vai ver lá as vantagens para a compostagem no solo. Melhora todas as características do solo, né? Melhora a fertilidade do solo, né? Então melhora características físicas de retenção de água, química, né? Libera nutrientes, né? Mineraliza nutrientes, e biológica, mantém a biota do solo, né? Os organismos que vão realizar a decomposição. Né? Então, assim, respondendo a sua pergunta, né? Basicamente, plantas leguminosas e resíduos animais têm mais nitrogênio, e plantas com esse aspecto, como você falou, a serragem, né, o pó de serra, né, plantas mais lenhosas têm uma quantidade de carbono maior. Tá ok? A compostagem desses, por exemplo, ricos em carbono, ricos em nitrogênio. A compostagem deles é feita igual? É da mesma forma? Ou, eles podem ser misturados na hora da compostagem? Não tem problema algum? Devem ser feitos separados? É uma boa pergunta. Tem uma relação, essa relação, assim, a gente está falando para o agricultor, né? Para o agricultor familiar que vai trabalhar, quer fazer tem um resíduo, né? Tem o esterco lá, tem os resíduos vegetais, né? Tem a palha do café, tem a limpeza do terreno, né? A capina, não retirar esse material, deixar sob cobertura, mas o que for resíduo, né, da produção, né, a palhada do feijão, né, ou do milho, a preferência é que esse material, se ele realmente ele tem excesso, né, ele está em excesso, ele pode ser compostado. Ele pode ficar sob a cobertura do solo, né, esse material vai ser decomposto, como eu falei, é um processo natural, ele vai ser decomposto, né, vai ser mineralizado, né, com um tempo maior. Se a gente pega esse material, né, forma uma leira, né, faz um espaço, né, próximo da onde ele é produzido, né, e faz essa adição desse material, esse esterco, né,
O esterco é para trazer o micro-organismo, né? A gente fala que é um inoculante, né? Ele vem com... no trato digestivo dos animais tem muitos organismos, micro-organismos que fazem a decomposição, né? Então ele serve para inocular, levar o micro-organismo para esse material vegetal. Então, aquela relação carbono-nitrogênio, o ideal a matéria orgânica está em torno de 30 para 1. Né, 30 de carbono para 1 de nitrogênio. Então, quando você aumenta muito, né, a decomposição vai ser mais lenta, quando você diminui, a decomposição vai ser mais rápida. Né? Então, os micro-organismos usam esse nitrogênio no primeiro momento, né, para se alimentar. Né, a compostagem, né, na verdade, os micro-organismos estão se alimentando daquele material. Né? Então, ele gera aumento de energia, aumento da temperatura. Né? Eles consomem eles oxidam a matéria orgânica, né? Então reações químicas ali acontecem, né, de oxidação, uso da matéria orgânica, né? E com isso eles mineralizam, né? Produzem um material estável, ou seja, a temperatura fica estabilizada, né? E os nutrientes, né, o fósforo, o potássio, o sódio, cálcio, magnésio, vão ser liberados, mineralizados, ou seja, vão estar plenamente, rapidamente dispostos para a planta, para as raízes da planta. Então, por isso que essa técnica de você pregar esse material, fazer a compostagem, na nossa região a gente tem composto pronto, né? O composto pronto vai ser aquele composto de cor escura, sem cheiro, cheiro bom, né? Um cheiro de chuva, né? Porque tem muitos fungos também, principalmente bactérias, fungos e actinomicetos que fazem essa decomposição. Então, esse actinomiceto tem um cheirinho bom de chuva, né? Aquele composto ele vai estar pronto. 120 dias no máximo esse composto está pronto. 4 meses esse material, assim, mantendo Os organismos fazerem essa decomposição, eles precisam de água, né, para fazer as reações, e de ar. Né? Então, assim, a compostagem que a gente está falando aqui é essa compostagem aeróbica, né? Ou seja, na presença de oxigênio. Existem outras formas também, né, de fazer a compostagem, né? Que aí pode ser também em ambientes fechados, né? Que aí gera uma fermentação, geram outros produtos. Né, que é o caso do digestor, do biodigestor, né, também é decomposição da matéria orgânica, só que sem presença de oxigênio. Pode falar. Não, para o nosso caso, para o agricultor familiar que tem espaço, né, pode fazer próximo da lavoura, né, eu queria te perguntar sobre esse local a ser escolhido. O local é o mais fácil acesso possível. Próximo, que não gaste transporte, né, não gaste mão de obra, né? A mão de obra a gente sabe que é escassa no meio rural. Também da quantidade que ele vai utilizar, ele tem que escolher o local adequado para a quantidade que ele vai querer produzir para si próprio ou para outras pessoas, né? O ideal assim, a gente alguns trabalhos mostram que na nossa região assim, a gente tem os problemas que é a mão de obra, né, e a quantidade de resíduos. Nem todos os agricultores produzem esterco, por exemplo. Né? Então, essa necessidade de adquirir em outra propriedade. Mas é o que você falou. Então, assim, usar o que for mais econômico, né? Ou seja, mais próximo do local onde o resíduo está. A gente pode fazer uma composteira, né, por exemplo, de 1 metro de largura por um comprimento, né, sei lá, 1 metro de altura. Né, esse volume inicial ele vai ser reduzido pela metade, né, ao longo do processo. Então, um fator importante, como eu falei, para manter esses micro-organismos vivos, precisa de água e aeração. Então, no momento do revolvimento, pelo menos aí 3 revolvimentos no mês é uma indicação para que haja justamente essa aeração, né, e no momento desse revolvimento, a irrigação. Né, então, água, ar, né, oxigênio. E no momento se tiver mais cortado, né? Quanto mais fragmentado o material, mais rápido vai ser a ação dos micro-organismos. Então, por isso que eu falei, até 120 dias, a gente pode ter um produto pronto, mas pode antecipar também em função da manutenção. Ele deve ficar coberto também, né? O objetivo de cobrir, Denner, você lembrou bem, é para evitar a perda de água. Então, ou seja, o vento, exatamente. Aí esse ressecamento nas partes mais externas acontece mais rápido. Então, principalmente por causa do vento, né? E a radiação solar. Então, o ideal é que se possa usar até um próprio material, folha de bananeira, né? Algum material vegetal também, ou uma palhada, né? Uma coisa mais. Lona não. Pode ser, mas não é necessário. O ideal é que haja, mas ele pode ter uma lona para proteger
da radiação, mas o ideal é que tenha essa aeração, né? O ar passe realmente pela leira, né? Passa pela essa composteira. Até porque se ele não passar, o mau cheiro fica muito forte também, Exatamente. Né? Quando você tira o oxigênio, né? Esses micro-organismos, já são outros micro-organismos, produzem compostos aí de mau cheiro, como metano, né? E outros com enxofre. Ele pode ficar exposto no tempo ou tem que ficar numa cobertura? Não tem problema, pode ficar exposto. A preocupação é simplesmente manter a umidade. Né? Então, o ideal é que fique aí mínimo de 60%. Né? Isso aí a gente vai... como eu falei, são vários os fatores. Né? Então, temperatura, né? A matéria-prima que você está usando, como você falou, se tem muito carbono, se tem muito nitrogênio. Então não tem problema misturar material que tiver, o material que tiver disponível na propriedade, a gente faz esse composto. Né? Então... Você falou a respeito do tempo aí para se obter o composto, que é em torno de... Vamos botar 4 meses, 3 a 4 meses, né? Mas, por exemplo, esse composto orgânico obtido aí depois de pronto, e ele pode ser armazenado para uma utilização futura, ou ele deve ser usado e ponto final, se terá 5, 6 meses ele já não serve mais? Exemplo assim, às vezes alguém que produziu muito e não precisou da utilização dele todo, ele pode armazenar, não pode? Esse material, ele não tem prazo de validade. Né? Ele vai ser uma matéria orgânica estabilizada. Né? Como a gente falou aqui com relação a esses micro-organismos, eles trabalham, é uma sucessão de micro-organismos, né? Então tem micro-organismos que trabalham numa temperatura, falando do processo de compostagem, ele passa por um processo inicial, com temperatura ambiente, essa temperatura depois, ela vai aumentando, né? Ela pode chegar aí a temperaturas de até 75 graus, né? 80 graus Celsius já foram medidos, né? Uma forma de medir, né, simples, é um pedaço de metal, né, ou um próprio termômetro, né, a gente pode colocar no meio lá da composteira. E a partir dessa fase de aquecimento, né, a fase termófila, que tem aumento da temperatura, ela tende a umificação, o processo de umificação e estabilização. Então, Dani, esse composto, né, pronto, esse composto orgânico pronto, esse adubo orgânico pronto, ele vai estar nessa fase estável, ele vai ficar por muito tempo. Na natureza ele fica por muitos anos, né? Os minerais estão ali, né? Naquela matéria orgânica que é o nome de estabilizado. Então não tem problema nenhum. Pode ser usado, e era até interessante, como a gente falou do esterco, né? Para inocular novos micro-organismos, se o agricultor não tiver acesso a esterco, ele pode usar esse composto pronto, né, como inoculante, levar os micro-organismos desse composto pronto para um novo material, para um novo processo de compostagem. É possível também. Entendi. Ok, gente, agora são 7 horas e 7 minutos. A gente e o programa UFES no Campo, programa que vai ao ar toda quinta-feira aqui pela Fama Alegre FM. Com a coordenação do Departamento de Agronomia da UFES Campos Alegre. Olha, você também pode participar conosco através do nosso telefone, através do WhatsApp, através do SMS aí, né? O número do WhatsApp SMS é o 999-015932. Você pode enviar sugestões para outros programas que virão ao ar aí um pouco mais à frente, né? O e-mail é ufesdocampo@gmail.com. Correspondências também podem ser enviadas aí para a Rádio Fama Alegre FM, Rua Vila Machado, 127, Centro Alegre, Espírito Santo, CEP 29.500.000. Nosso telefone é o 35520836. Só lembrando que ao final deste UFES no Campo, teremos dicas, truques e receitas para o bem-estar no campo com a professora Mariana Junger. A gente segue também lembrando que na semana que vem nós teremos aqui a presença do professor Fábio Oliveira falando sobre produção orgânica de hortaliças. No dia marcado anteriormente nós tivemos um pequeno problema e a gente remarcou este programa para a semana que vem. E aí o professor Fábio estará por aqui conosco no dia 14 de dezembro, falando sobre o tema produção orgânica de hortaliças. Bom, a gente faz o quadro Você Pergunta e a UFES Responde. Você pergunta e a UFES responde. Muito
Muito bem, olha, agora são 7h09. Professor Anderson, o seguinte, neste quadro de Você Pergunta e a UFES Responde, é o seguinte: a pessoa que está em casa, na cidade, não importa, ou até na propriedade rural, ela pode fazer a compostagem em casa, é fácil de fazer, e esse composto, né, ela pode aplicar ele em vasos de plantas que ela tem em casa. Aí a pergunta ela abrange exatamente, o plantas foi inclusão minha, mas orquídeas ou bonsai? A gente sabe que o bonsai tem que ter uma atenção assim fenomenal em cima dele para você conseguir fazer um bonsai. Para as pessoas às vezes que não sabem o que é bonsai, explique o que é bonsai, né? Eu já falei sobre bonsai com um conhecido e ele deve estar nos ouvindo agora. Ele achou que era mentira minha, né? Dá até para poder se produzir frutos através de um bonsai, né? É uma coisa super interessante, mas tem que ter uma técnica bem apurada ali. Então, esse composto ele pode ser aplicado em orquídeas ou bonsai ou em plantas em casa? Ô, Dani, é uma pergunta, uma boa pergunta, assim, lembrar que o composto orgânico, né, o adubo orgânico, ele não tem problema, geralmente, né, na maioria das vezes, 99% eles não tem problema de excesso, né, de toxidez, né, por quê? Esses minerais, eles estão formando aí um complexo, né, dentro do adubo orgânico. Eles estão misturados com moléculas orgânicas e minerais. Então essa decomposição, essa liberação, né, dos nutrientes, ele acontece de forma bem lenta. Então ele não tem o risco de gerar uma toxidez, ou seja, um excesso de nutrientes. Então pode ficar tranquilo, né, o agricultor, né, de orquídeas e plantas ornamentais de maneira geral e bonsais, pode ficar tranquilo. Pode aplicar o adubo, o composto, nas suas raízes, né? No caso do bonsai. O bonsai é uma coisa interessante, né? Mais uma vez acontece na natureza, né? E o homem tenta imitar o que acontece, né? Essas plantas, elas cresciam, só falando do bonsai rapidamente, que o bonsai são plantas que cresciam em rochas, né, em regiões rochosas, em espaço, quase não tem solo. Então essas plantas, as plantas têm um controle, né, hormonal de acordo com o tamanho do seu sistema radicular. Ela vai refletir na sua parte aérea. Então, se a gente tem um sistema radicular pequeno, né, as raízes, um volume pequeno, que é o caso do bonsai, né, você tem lá em 1 litro de substrato, né, ali umas raízes, e você pode produzir plantas adultas, como você falou. Eu já vi romã, jabuticabeira, produzindo frutos numa planta de 10, 20 centímetros. Isso então, mesmo. Ou seja, a planta ela tem um crescimento, né, um desenvolvimento, o tamanho reduzido, mas a planta continua a funcionar, né, a sua fisiologia funcionando normalmente, só que em tamanho reduzido. Então acontece também com outros animais também, né, peixes também em volume menor, né, um aquário, né, ele também tende a diminuir o seu crescimento, né, por ação de hormônio, né, do crescimento. Então os organismos vivos respondem ao ambiente, né, como que o ambiente que eles se encontram. Então, assim, respondendo a pergunta, não tem problema nenhum. Né? Então, assim, na lavoura, em vasos de planta, né, substratos, pode aplicar matéria orgânica à vontade. Lembrando aí, né, você falou da história no início, né? A matéria orgânica sempre foi evidenciado já há muitos e muitos anos que o local, talvez até associado até ao início da agricultura, né? Porque se observavam, né, lá no rio Nilo, né, aquela matéria orgânica depositada nas margens do rio. Ali as plantas cresciam mais, né, se desenvolviam. Né? Então, justamente diretamente associado a essa matéria orgânica. Né? Então, trazer essa matéria orgânica para as plantas, elas não têm problema. No caso das orquídeas, talvez a única sugestão é aplicar nas folhas, né? Pode até diluir esse material, né? Solubilizar e aplicar via foliar, é uma opção também. Você falou agora aí, tem uma pergunta aqui, que essa seria a minha próxima, você me deixou outro gancho aí, ótimo, né? Não estava combinado, não dá para poder falar. Ela não faz parte desse quadro Fiz do Campo, não, mas eu vou perguntar de uma vez. Quais os produtos aí que dá para ser extraídos aí da compostagem? Porque quando a gente fala do composto, a gente logo pensa naquela matéria pastosa, não a líquida. Então,
Tem outros produtos? Quais são esses produtos que tem como ser extraídos da compostagem? O produto principal, Eudênio, assim, a gente botou os produtos, mas assim, na verdade, quais são as consequências, né, e as vantagens dessa compostagem, né? Mas o produto principal é esse composto, né? O composto orgânico, né? Essa matéria orgânica estabilizada. É o sólido ali. Que é o sólido, que é essa partícula sólida que ele fica com aspecto de terra. Sim, né? Isso. Às vezes a gente compra aí só falando em produto, porque ele tem um valor agregado muito grande. Esse agricultor, ele produz o seu composto, faz a compostagem na sua propriedade, ele está produzindo um adubo muito bom, né? E caro. De excelência. De muita qualidade. Então esse material... esse adubo, ele produz aí em 2, 3 meses, 4 meses no máximo, ele vai produzir e vai aplicar na sua lavoura. Né? Então, ou seja, ele vai estar fazendo o que a natureza faz, ele vai estar fazendo a ciclagem do nutriente. Todos aqueles nutrientes que estão ali, naquele material vegetal, em vez de ser desperdiçado, ele vai estar formando uma técnica e um produto para melhorar essa sua lavoura. A extração líquida, no caso, porque sai na hora que você está fazendo a compostagem... Tem o chorume, né? Sim, aí já seria Tem o líquido e tem o gás também, né? No caso da compostagem aberta, né, em ambiente aberto, né, em presença de oxigênio, não tem problema com relação ao... Vai ser só basicamente gás carbônico, né, dióxido de carbono. Então, não tem muita preocupação. Né? Esse chorume ele é produzido também, né, durante o processo de decomposição, dependendo do material, né, ele pode ter uma quantidade de água maior, ele vai perder um pouco desse chorume, né, que é um produto rico também. Alguns trabalhos até mostram, né, usando esse material também na lavoura, aplicando esse material. Daí a importância de você fazer esse material próximo na propriedade, próximo. Esse material não precisa ser, pode ser reutilizado, né? E o adubo, esse composto, né, ele pode também ser solubilizado e aplicar via foliar. A eficiência, como a gente falou, como não tem problema de toxidez, a quantidade é muito pequena. Né? Então você pode aplicar sem problema, aplicar várias vezes, né? Que não vai ter problema nenhum. Mas o produto, principalmente, é porque eu falei os produtos, assim, porque a gente pode entender como adubo, né, como fertilizante e como condicionadores de solo. Então, talvez o termo que a gente possa usar seria... Os três estão corretos. Né? Ele é um adubo orgânico, né? É um fertilizante, porque também está fornecendo minerais, né? Os nutrientes, e é um condicionador, porque melhora, né, a estrutura do solo, a fertilidade, estrutura física, química e biológica. Tá? Então a gente no mercado, aí, por exemplo, a gente faz uma pesquisa rápida na internet, a gente observa que 1 quilo ou 1 litro desse material custa em média R$1. Então, ou seja, você produzir... eu costumo comprar esse material 10 quilos, né? A gente paga aí em média R$10. E esse produto pode ser feito na propriedade de graça, né? Exatamente. Então, assim, reaproveitar esse material e manter esses nutrientes Porque o que acontece? É importante falar que o que a gente observa hoje, por exemplo, em Alegre, na nossa região e no Brasil, são áreas degradadas. Então, principalmente pastagens degradadas, ou seja, propriedade, né, morros, né, completamente degradados. Aqui em Alegre a gente não precisa só olhar para o lado. Né? A gente tem muito solo exposto, né, pouca produção de biomassa, né, pouca produção de plantas, né, pouca cobertura vegetal, e com essas chuvas a gente evidencia muito o processo de erosão. Deslizamento e erosão. Exatamente. Então, ou seja, a erosão é arraste de solo e água, então, ou seja, retirada do solo. Se a gente tem e um dos fatores é justamente a falta, né, a perda de matéria orgânica. Né? Então, com o tempo, esse processo vem evoluindo de maneira negativa, né, até uma degradação do ambiente total sem produção nenhuma. O que a gente vê é um deserto, né? Um processo de desertificação. Então, ou seja, o objetivo é manter essa matéria orgânica na propriedade o maior tempo possível. Então, a técnica de compostagem é um processo que permite isso. Né? Ok, olha o programa UFES no campo, né? Segue a sua reta final. Neste quadro você pergunta e a UFES responde. A gente estendeu ela um pouquinho mais, mas a gente vai para a reta final deste programa de hoje.
Você pergunta e a UFES responde. Envie sua pergunta para o programa UFES no Campo através do e-mail ufesnocampo@gmail.com ou através do WhatsApp e SMS 99901-5932. Se preferir, envie sua correspondência para Rádio Fama Alegre, Rua Vila Machado, número 127, Centro, Alegre, Espírito Santo. CEP 29.500-000. Beleza, de volta com você. A gente às vezes conversa fora do ar aqui um pouquinho, né? Sobre outras coisas, mas a gente estava falando aqui sobre metano. Professor, antes, termine de complementar a nossa conversa fora do ar aqui. É que a gente estava falando da compostagem, né? Tem o ambiente aberto e o ambiente fechado. O ambiente fechado são esses digestores, né? Ou seja, que não tem, eles ficam com água, né? Então toda a parte, esse material, esse resíduo, né, orgânico, animal principalmente, né, os estercos de material vegetal, eles ficam cobertos por água, então sem a presença de oxigênio. Então esses micro-organismos já são outros e eles vão produzir o metano principalmente. Durante essa oxidação, né, durante essa decomposição, eles produzem o metano que é usado para obter energia. Em alguns países eles têm esse sistema. Aqui também a gente já tem aqui próximo da gente, a gente tem um biodigestor, né, que produz energia para a própria propriedade. Né, então, ou seja, esse combustível, né, alimenta um gerador, né, e gera ou até outros fornos, a energia, o combustível, né, usada primariamente. Olha, tem uma propriedade em Iguaçu, as informações eu tenho que pegar com um amigo lá que estava falando comigo, que ele teve lá e foi olhar, tem um proprietário lá, um produtor lá, que ele é bem curioso e utiliza bem a capacidade da inteligência dele. Ele alimenta, se eu não me engano, 2 ou 3 fogões com gás lá. Eu não sei como é que é o processo exato que ele faz lá, mas ele tem um sistema lá, assim, de aproveitamento também super interessante lá. Você pode produzir energia por meio da digestão, da biodigestão. Ele utiliza como gás mesmo no fogão. Eu não sei como é o processo, que eu não fui ver, né? Mas ainda vou ter oportunidade. E outra coisa também, né, só para complementar, você estava falando desses produtos, né? Esse biofertilizante, eles podem ser usados também diretamente no esterco também. O esterco ele pode ser diluído, né? Só o esterco, né? Urina de vaca, urina de animais, principalmente urina de vaca, então ricos em nitrogênio, também podem ser diluídos e aplicados também por aspersão, né? Pulverizados na planta. Olha, a gente segue com o programa. Deixa eu fazer mais uma pergunta. Lendo a respeito, vermicompostagem, compostagem, né? Diferenças entre elas. O que é vermicompostagem? Eu queria que você falasse sobre humus. Eu não sei se é a mesma coisa, mas eu já comprei no comércio um pacote que vinha escrito assim nele assim, humus de minhoca. Não sei se você já viu, você deve ter visto, claro, né? Em primeiro lugar, aquilo é orgânico, não é orgânico? Esse é um material, esse humus, o humus é a matéria orgânica estabilizada. Ele pode ser alcançado sem a presença da minhoca. Mas com a minhoca, com esse verme, esse processo é acelerado, né? Porque a minhoca ela se alimenta do solo, né? As partículas dela come e mineraliza esses nutrientes, né? Os seus excrementos, né? Que são os seus eles vêm ricos em matéria orgânica, né? E ricos mais de fácil acesso para as plantas, para as raízes das plantas. Então, ou seja, o humus, essa matéria estabilizada, ela pode ser adquirida no processo de compostagem, compostagem sem a minhoca, né? E essa vermicompostagem, o processo seria o quê? Após esse composto pronto, após essa compostagem, essas minhocas ainda se alimentam desse composto. E aí produzem esse, como você falou, o humus de minhoca. Esse processo, Denner, é o material mais rico da natureza, é o melhor adubo que tem para as plantas. O humus de minhoca. O humus de minhoca. Então, quem tem esse minhocário, né, quem tem as minhocas, né, naturalmente elas acontecem, né, mas a gente pode adquirir também, adquirir essas minhocas e acelerar o processo, né? Aplicar aí fazer uns canteiros, né, uns minhocários, onde a gente adiciona esse composto, né, ou em processo, né, durante o processo o importante aí é que essas temperaturas não fiquem elevadas. As minhocas não toleram temperaturas elevadas. Então, por isso que a ideia
esse composto está estabilizado, está pronto, e aí depois fornece para as minhocas. Não que as minhocas não comam também material, resíduos, né, ricos em matéria. Eles comem matéria orgânica em qualquer estágio de decomposição. Se a gente colocar lá, ela vai até esterco também, né, cru, né, verde, ela vai consumir. Né? Mas o problema é justamente mantê-las aí num ambiente, né, com temperaturas ambientes, temperaturas mais ambientes. Só com relação à temperatura, né, para a gente, esse composto pronto é quando ele está na temperatura ambiente. Quando a temperatura dele está igual à temperatura ambiente, é o sinal de que esse material já está estabilizado, já está nesse processo de umificação. Então esse processo ele continua, né? Como você falou, ele é armazenado, ele ainda está em decomposição. A quantidade de micro-organismos ali ainda é muito grande, tá ok? Ok, a gente extrapolou o nosso tempo aqui. A gente, para encerrar aqui, eu queria que você falasse duas coisas aí sobre as vantagens e benefícios do composto, ou da vermicompostagem que você acabou de falar aí, né? Acredito até que já tenha sido bem falado, né? Bem falado. A gente repete. Isso, você faz um complemento do que ficou faltando nessa parte aí. E eu queria que você falasse das orientações que você dá, por exemplo, para o produtor que quer obter um composto de qualidade, para a gente fechar esse programa de hoje. Bem, né? Como as vantagens são inúmeras, né? Então o produtor, vamos lá colocar, falando de sustentabilidade, né? O agricultor ele vai ter vantagens ambientais, né? Principalmente para o solo, né? Ou seja, melhoria da estrutura, melhoria da retenção de água, minerais, né? Fertilização, né? A parte química, né? Liberar nutrientes. E a parte biológica, ou seja, uma matéria orgânica viva, micro-organismos ali que favorecem um ambiente para a fertilidade desse solo. Tá? Então, nitrogênio, fósforo, potássio, todos aqueles nutrientes disponibilizados de maneira bem lenta para as plantas, ao longo do ciclo da cultura, sem problemas de excesso, né, ou perda, né, daquele nutriente. Vantagens econômicas, ou seja, ele está produzindo o seu próprio adubo, como a gente lembrou bem aqui, você falou no próximo programa, o professor Fábio vai falar de agricultura, né, orgânica, né, horticultura. Vamos falar de hortaliças, né, produção de hortaliças, olericultura. Então, ou seja, a base da agricultura orgânica é o composto orgânico. Então, ou seja, produzir o seu composto, né, para melhoria da qualidade. Então, os estudos mostram que quanto maior o tempo de aplicação dessa matéria orgânica, melhor é a produção, melhor é o ambiente. Então, a dica que eu dou para o produtor é aproveite o material que vocês tenham, o produto que vocês têm, o resíduo que vocês têm, e façam a compostagem. Se é milho, se é feijão, se é capim, né, aproveitem todo esse material. Coloquem num ambiente, levando em consideração a questão de mão de obra, né, a questão de transporte. Vamos fazer testes, né? Preparem o material, né, produzam o material, revolvam, mantenham a umidade. E a dica que eu posso fazer é o seguinte: leve lá para a gente na UFS, a gente faz a análise química, né, e orienta com relação, complementa, né, pode me procurar lá, e todos da universidade podem complementar aí com relação à produção do composto, né? Pessoal do departamento de agronomia, né? A gente lá que está no departamento de biologia, colaborar com mais informações, mas é preciso fazer, né? Como a gente estava conversando aqui antes, experimentar a análise. Esse material são muitos fatores, mas te garanto que todos eles vão ser de qualidade. Sim. Né? Quando a gente tiver com um aspecto, né, desse composto, um material escuro, com cheiro bom, né, com cheirinho de terra molhada, esse material é um material bom. Né? Então pode aplicar nas plantas, que com certeza você já vai observar rapidamente a diferença. Tá, ok? A produção de hortaliças, só para complementar, a produção de hortaliças, que a gente vai falar na semana que vem, orgânica, ela agrega valor ao produto e reduz o custo da produção dele, né? Só para complementar aí. Professor Anderson, obrigado pela sua presença aqui nos estúdios da Rádio Fama. A gente falou hoje aí sobre compostagem de resíduos agrícolas com o professor Anderson Lopes Peçanha, que esteve aqui já pela segunda vez, fazendo um complemento do programa anterior, né? Você fica à vontade para suas considerações finais. Agradeço pela sua presença novamente. A gente se estendeu bastante, né? Mas segue o barco. Obrigado aí pela oportunidade, né? A gente vai falando, uma coisa muito interessante, que a mensagem que eu deixo final é que a gente aproveite os nossos resíduos, né? Como você estava falando, a gente pode fazer isso na nossa casa também, né?
pequenos recipientes, né, baldes. A gente pode fazer esse material, da mesma forma vai ter um material pronto para as nossas plantas no vaso, né, quem tem planta em vaso. Mas o agricultor que tem essa possibilidade, que tem espaço e que trabalha com esses materiais, né, com os resíduos vegetais e animais, faça compostagem. Né? A gente vai ter, como você falou, você vai ter a base, né, da produção, que é a fertilização, que é a melhoria da qualidade, né, do solo, né, da fertilidade do solo e, consecutivamente, ambiental, né, saúde, né, e ambiente para a gente. Número de contato? Para facilitar um pouquinho? 3552-8611. Né, a gente encontra lá. E o e-mail é anderson.pecanha, né, é o peçanha sem cedilha, @ufes.br. Né, pode entrar em contato, a gente está lá à disposição para contribuir. Quem quiser fazer, a gente vai lá na propriedade e colabora. Tá Pode me cobrar. Tá bom, muito obrigado, professor. Até o próximo, se Deus quiser, com mais um UFES no Campo aqui na programação. Lembrando só que na semana que vem a gente tem produção orgânica de hortaliças como tema. O professor Fábio Oliveira estará por aqui com a gente. Eu deixo para você, neste quadro final do UFES no Campo, dicas, truques e receitas para o bem-estar no campo com a professora Mariana Junger. Daqui a pouquinho a gente retorna com a programação do Bom Dia Fama. Não saia daí. O programa UFES no Campo apresenta dicas, truques e receitas para o bem-estar no campo. Bom dia, ouvintes do programa UFES no Campo. Eu sou a professora Mariana Junger, do Departamento de Farmácia e Nutrição da UFES, e hoje eu vim trazer para vocês uma dica. A receita do dia é iogurte caseiro. Você vai precisar de 1 litro de leite e um pote de iogurte sem sabor. O modo de preparo é muito simples. Coloque o leite em um caneco e leve ao fogo. Quando o leite começar a ferver, desligue o fogo e aguarde 5 minutos. Adicione então o iogurte e mexa bem. Tampe a mistura e deixe em temperatura ambiente por 12 horas sem destampar. Uma dica é fazer o iogurte caseiro à noite, para ele já estar pronto no outro dia pela manhã. Ao ficar pronto, pegue a mistura e guarde na geladeira. Você pode consumir o iogurte caseiro puro ou associado a frutas. Pode ser utilizado em lanches e café da manhã. A Rádio Fama apresentou UFES no Campo, a universidade conversando com o homem do campo. Toda quinta, a partir das 6h40, na Fama Alegre FM. UFES no Campo. Coordenação, Departamento de Agronomia da UFES. Apoio, Fama Alegre FM.